Hoje estamos avaliando esse Toyota Corolla na versão XEI, já com facelift, e eu vou mostrar em detalhes o que esse carro tem de legal e o que ele tem de pontos negativos. Então, bora começar? Aqui dá pra ver que a gente tem um farol de parábola dupla, apesar de não ter canhão, tá? Temos pontos de LED ali, seta localizada na parte central. Os sensores de estacionamento que vocês estão vendo aqui dianteiros não são de série do carro, tá? O proprietário aqui que colocou. O visual, né, da parte do facelift ficou bem bonito, o visual bem legal, né? Esse gomo lateral aqui em black piano ficou muito show. Cromadão, né? A asa estilo Toyota aí da época. Esse carro aqui é branco perolizado, uma cor muito bonita aí para você escolher no seu carro. Temos esguichos escondidos, olha que legal. O esguicho não fica aqui no capô. Uma inclinação legal, né? Uma aerodinâmica bacana. Temos retrovisor na cor do veículo. Maçanetas também. Maçanetas com sensor, né? Eu posso abrir por aqui e aqui travar. Isso é bem legal. Temos aqui um cromado, né? Bem bonito também, para dar uma quebrada, né? Não ficar só a maçaneta. E a coluna do carro na cor preta. Já na parte do teto temos nossa anteninha Shark aqui bem bonita também. Parte traseira do carro, a lanterna 2 andares, né? Eles fizeram a parte toda inferior em vermelho, parte superior em branco, ficou muito bonito, né? Um layout bem legal, os pontinhos aí bem bacana. Toyota, identificado na esquerda, cromadão mesmo, Corolla à direita, identificação da versão 2.0 XEI. Aqui na parte inferior, câmera de ré. Nos anos seguintes eles pintaram, né, a cor um pouco mais escura. Aqui ainda vinha no prata, né, aquele prata bem padrão que a gente tem. Eu pessoalmente prefiro dessa cor. Pneu 215 50R17, tá? Então um pneu relativamente aí, não barato, né, mas é tranquilo de trocar, não tem erro. Inclusive esse daqui tá indo já pro final de vida dele. E eu realmente prefiro a roda nessa cor do que aquele mais escurecido. Esse carro conta com a chave presencial, uma chave até simples, né? Não é tão bonita não. Toyota já foi melhor nesse sentido. Mas temos botão trava e destrava. E aqui para destravar o nosso porta-mala, abrimos aqui e temos acesso aí a um excelente porta-malas, bem espaçoso, bem acabado, né? Acabamento aqui ó, todo na parte inferior, interna, tudo completinho. Deixa eu empurrar minha bag para lá. Isso aqui vai estar o coisa, mas temos step aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho pela borda aqui. Aí embaixo vocês vão conseguir ver o step. E é isso aí. Então, step temporário. Só para reforçar, destravar, só apertei aqui. Vamos começar pela porta traseira. O que temos aqui de acabamento? Aqui em cima temos o acabamento macio, ó, desde lá da frente até o final da porta. Isso é bem legal. Aqui já é plástico, plástico também. Essa região aqui plástico, aqui já é couro de novo, aqui é couro. Então em área de couro ele é bem legal, é uma área aí boa. Parte de vidro, né, automático para todo mundo. Maçaneta aí, o solzinho tá quebrando a perna de vocês, né. Já aqui na parte de baixo, porta-garrafa, né, dá pra ver que tem um negócio para travar aqui. E o espacinho é legal para colocar alguma coisinha, algum objeto. Porta bem aproveitada. Essa região aqui já é plástico. Aqui eu tô com o banco todo para trás, né, da maneira que eu dirijo, super confortável. E dá pra ver que sim, sobra um espaço legal aí entre os dois bancos. Esse banco ele não é tão próximo do chão, tá? Mas já vi carros um pouco mais confortáveis nesse sentido. Mas é um carro realmente que aqui atrás você vai tranquilo. Temos Isofix, já temos top tether lá atrás, encosto de cabeça individual, apoiozinho ali. Ele só podia parar um pouco alto, né? Ele podia parar aqui, mas a Toyota preferiu deixar ele molengão. 2 porta-copos, senão você fecha aqui e pronto, você tem aí uma boa área legal. O teto dele é na cor clara, temos alça aí para todo mundo, inclusive aqui na parte da frente. E eu vou entrar lá para mostrar espaço para vocês. Aqui atrás, né, eu não sentei atrás de mim mesmo, porque eu acho que vai ficar apertado, mas daria numa emergência. Mas aqui atrás do passageiro, que também tá bem para trás, me coube tranquilamente, lembrando que eu sou fora de padrão. O que falta de mimo para esse carro seria saídas de ar, né? Aqui a gente só tem um porta-treco e uma tomadinha ali, 12 volts, não é nem USB ainda. 2 saídas, né, para revistinha aqui, tanto nesse banco quanto nesse banco. Cor bonito, né? Cor legal. Temos a iluminação aqui na parte central, temos a lá da frente. Essa é a visão aí do painel do carro. Visualmente eu não gostava muito não, eu acho muito plano, né, ele é muito alto. Muita gente tira sarro, fala que parece o da Santana, né, lembra um pouquinho mesmo. Mas já acostumei, de tanto andar no carro, eu acabei acostumando. E a gente vai mostrar mais detalhes lá de perto, mas mostrar um layout aqui de fora é bem legal. Aqui na parte traseira que eu mostrei pra vocês, né, temos a alça. Esse daqui tem pra colocar terno, né, nesses daqui não tem. Acho que é coisa de japonês, eles colocam sempre só nesse lado aqui. Aqui atrás eu mostrei já o top tether pra vocês.
E é isso aí. Então atrás é um carro aí confortável, realmente uma altura legal. Parte de teto eu tô com a cabeça, é que eu tô cabeludo, né? Mas a cabeça aqui não pegaria se eu tivesse com o cabelo cortado. Já aqui na porta dianteira, o acabamento segue o mesmo padrão. Essa área aqui em cima emborrachadinha, né? Toda macia. Plástico, uma textura aí diferente. A alça dele não é barulhenta, é bem fixa. Parte de plástico, parte de couro e couro também. Então uma área boa, uma área aí para colocar garrafas, coisas. Ele colocou alguns velcro, não é velcro que fala, feltro, né? Filtro, alguma coisa desse tipo, para não fazer barulho. A abertura do tanque e a abertura do porta-malas pode ser feito por aqui. Ajuste de altura do banco, um banco aí confortável, bonito, um visual legal, bem bacana, confortável para quem é grandão e gordão que nem eu. Ele é realmente muito confortável, um apoio de braço central também, uma posição muito boa de altura. Temos o baúzinho, bem bacana, 2 porta-copos com espaço legal, freio de mão infelizmente do normal ainda, câmbio de simulação de 7 marchas, mas CVT, aqui eu vou mostrar depois para vocês. Já aqui na parte interna temos um volante com revestimento de couro, comandos de áudio aqui do lado esquerdo, atender, desligar telefone, aqui já para operar o computador de bordo, para cima e para baixo. Aqui temos as funções, aqui você vai trocando de menu, aqui você vai navegando aí nos menus que tem. O computador de bordo é licenciado, depois eu mostro mais perto para vocês. Temos piloto automático, não tem limitador de velocidade. Esse daqui é só piloto automático mesmo, com pinguelinho, que muita gente não gosta. Do lado esquerdo, retrovisor, rebatimento, né? A gente pode rebater o retrovisor ali. Temos para desligar o controle de tração e esse botãozinho aqui que é o acessório, né? Que é o sensor lá dianteiro que eu mostrei para vocês. Do nosso lado esquerdo, iluminação automática. Temos aí os estágios normal ou desligado. Você pode deixar a neblina ligada sempre que você quiser ligar o carro. Do lado direito, limpador. Esse carro não tem automático, mas dá para mudar ali a intensidade. Aqui o volante tem uma simulação, né, de acabamento aqui, como se fosse uma costura. Bem legal, um volante bacana. Pegada boa, né? Tem quem gosta do layout, quem tem ou não gosta. Eu pessoalmente gosto. Do lado esquerdo aqui que eu ia mostrar para vocês, pedal shifts. Então a gente tem a troca, né? Apesar de ele aparecer para cá, aqui é só para você enxergar. O botão é mais aqui embaixo mesmo, bem confortável para subir e para descer marchas. Aqui no console temos o botão Sport para mudar aí o modo que vai operar o câmbio, né? Ele vai trocar as marchas diferentes. Ré, temos uma câmera aqui, não é das mais nítidas, mas está dando aí um banho nas da Honda, dos Cities, né? Que a gente está testando. Aqui é realmente mais nítida, legal. Aqui as linhas guias, né? Se você mexer, ele mexe também. Aqui no N, as trocas são até relativamente macias. E temos aí a opção manual, sobe marcha, desce marcha. Um câmbio aí bem legal. O que mais temos aqui? Esse porta-treco com algumas saídas, né? Então aqui a gente tem a entrada auxiliar e USB da central multimídia. E do lado de cá uma tomadinha de 120 watts de potência. Aqui ele também colocou, né, aqueles feltros. Então eu acho que é feltro, eu tô com feltro na cabeça, mas tá me soando tão estranho o som. Se eu estiver errando aí no vídeo, vocês me corrigem nos comentários. E se você quiser, você fecha. Isso aqui é legal, é uma forma aí. Eu já te reclamei alguns vídeos sobre isso daqui, mas pelo menos aí fica bem acabadinho. O ar-condicionado automático, desliga, liga, frontal, né, desembaçador dianteiro traseiro. Aqui no automático a gente opera a temperatura, aqui opera a velocidade e aqui opera para onde você quer que o vento vai. Circulação interna, circulação externa e ar-condicionado. Falando de ar-condicionado, as saídas tem para fechamento individual, né, aqui na parte central, feito por aqui. Temos acabamento cromado, bem bacana, bem bacaninha. E aqui o do motorista e passageiro, são aquele estilo redondinho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho ele bonito, eu só não sei se combina com esse carro, tá? Mas que é legal esse layoutzinho, o jeito que ele fecha, né, tudo é bem bacana. Já quase esqueci de falar, ele também tem retrovisor fotocrômico. Já que na parte central multimídia, infelizmente, temos um defeito grave. Não temos Android Auto e nem Apple CarPlay. De resto é uma central boa, qualidade sonora legal, né? Os menus são aqui nas laterais, então o botão Home vai vir aqui para a parte do GPS, parte de menu para a gente operar as coisas, parte de áudio é aquela tela principal. Lembrando que aqui, peraí, voltar aqui, temos a AM/FM, temos o CD ainda, né? Olha que legal, raridade hoje em dia, áudio Bluetooth, e é isso aí. Parte de telefonia temos para cá, para operar as coisas legal.
pause. A única coisa que a gente não é muito fã, né, é a questão do ser touch, meio ruimzinho em algumas situações e você tem que ficar olhando. O que mais que eu poderia dizer? É basicamente isso, infelizmente, não ter Android Auto e Apple CarPlay pra mim é o maior pecado dela. De resto, não teria do que reclamar não. Então, trocou a central multimídia, seu carro vai ficar aí bem alinhado. Então aqui no painel temos o RPM do lado esquerdo, junto com a temperatura, do lado direito o velocímetro junto com o tanque. Painel central, o menu que seria o zerado, né, seria esse daqui. Lembrando que tem ali onde o câmbio está e o odômetro do carro. Subindo aqui temos a velocidade. Temos aqui a opção de colocar a bússola, parte de rádio, tem uma mensagem e configurações. Subimos aqui, temos indicador de eco, que vai funcionar. Aí se eu voltar para cá são os mesmos menus. Subiu mais um, temos aqui a parte de consumo instantâneo. Então é meio que repetitivo, né? Na verdade você sobe dentro daquele menu que você tá. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, aí eu navegaria para cima e para baixo. Eu acho que eu tava fazendo errado. Aí aqui eu posso mudar a estação por aqui, mas eu acho que ela tem que estar pré-definida para aparecer nesse daqui. Vamos ver. Ela aqui eu acho que teria que estar pré-definida lá. Para cá, em mensagens, para cima e para baixo não temos nada. E na parte de configurações seria essas coisas mesmo. Então basicamente seria a linha principal, essa daqui, que são as informações do carro. Então autonomia, né, o odômetro, tudo bonitinho como deveria ser. Então atende bem, atende, né? Não tem tantos mimos, mas para o que o carro pretende aqui, o que mais usaria seria essa parte digital mesmo. E para ligar o carro, o Start Stop, né, botãozinho aqui, Engine Start Stop, fica do lado direito. Já aqui na parte de motor, deixei ligado aí para vocês ouvirem, né? Com o capô aberto até que o motor não é tão silencioso não, né? Faz um pouquinho de barulho aí. Mas é um motor muito suave, muito tranquilo. Outra coisa legal é a questão do conjunto, né? A potência dele é mais do que adequada para o carro. O CVT faz um trabalho ali de entregar o que você precisa em qualquer situação. Então nesse sentido você não vai ter problemas nenhum, tá? Parte de bateria é meio padrãozão, né? Não muda muito de carro não. Caixa de fusíveis do lado direito, bateria do lado direito, motor central e o resto aí distribuído. Parte aqui de frente do carro, radiador, tudo legal. Espaço, né? A distância da barra principal até o final que eu sempre mostro pra vocês. Tem um baita de um vãozão aqui. Capô com manta, bem legal, bem bacana. Dá pra ver como ele é pontudo, né? Como o designer é pontudo nessa região. E é isso aí, mais um baita do conjunto econômico, né, dentro da proposta do carro. Então tá mais do que aprovado. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um teste urbano aqui do nosso Corolla, que faz 5 anos que eu prometo trazer pra vocês e não trago. Faz 5 anos que você tá com esse carro já? Faz 6 já. 6 anos já, né? Esse é um teste urbano, o objetivo, como sempre, é mostrar um pouquinho aí o comportamento do carro na cidade. Hoje, como de costume, eu vou dar uma comparada aí com o último carro que a gente testou aqui no canal, que é pra mostrar um pouquinho a diferença de dois carros médios. Apesar de ser um hatch e um sedã, dá pra ver que tem bastante diferença de um carro pro outro. Bom, aqui estamos num Corolla 2.0, câmbio CVT, simula 7 marchas, correto? 7 marchas. E é um carro que não tá com 41 mil quilômetros e você percebe que é um carro que continua com uma solidez legal. É um carro silencioso, é um carro que tem questão de desempenho interessante. E eu sempre elogio muito na questão de cidade desse carro a questão de leveza. É um carro que ele realmente anda leve, principalmente pelo câmbio CVT. Deixa eu só atravessar aqui. Então é um câmbio realmente muito bem. Não dá nem pra falar escalonado, porque é um CVT, né? Não tem nem escalonamento. Na verdade ele trabalha de forma infinita. Mas ele funciona como uma... Ele meio que vai simulando mesmo no modo drive, né? Ele faz uma pré-simulaçãozinha ali, né? Então é um carro que você realmente se sente nessa leveza que eu falo, que é um carro que se deslancha sozinho. Questão de direção é uma coisa que eu principalmente quando eu saio de carros da Fiat, Jeep, esses carros que tem uma direção muito leve, esse carro ele tem a direção um pouquinho mais pesada, mesmo sendo elétrica, tá? Questão de costume, um dia que você andar com o carro, você já vai acostumar com o peso dela, mas é um pouquinho leve na hora de saída. Quando você tá andando, a roda fica leve e fica tranquilo. Então é um carro tranquilo em questão de economia. Como eu tava falando, em questão de performance, é um carro que realmente você sente, né? Ele é bem soltinho, a questão de acelerador dele é bem também suave.
é um carro bem tranquilo nesse sentido. Questão de visibilidade, a única coisa que eu estranhei um pouquinho, né, a questão de distância daqui até aqui. Até pedi para ele tirar um negocinho que tinha aqui, que é um pouquinho desse painel mais alto, né? A tendência dos carros estão erguendo um pouco esse painel. Posição de dirigir dele não é tão baixa quanto a nova geração, mas ainda assim você sente um pouco mais baixo do que a gente estava no 308, 308. A gente fica naquela posição um pouquinho mais minivan, mesmo na posição mais baixa. Em questão de espaço, né, comparando o 308, que seria praticamente o que o 408 tem, o 308 tem um pouquinho mais de amplitude. Você se sente um pouco mais amplo, né? Esse carro ele é um pouquinho mais compacto, mas não que seja um carro apertado, simplesmente a gente tem essa sensação de ser um pouquinho mais apertado o cockpit. Uma coisa que a gente percebe bastante desse carro é que ele tem uma relativa tranquilidade em questão de altura. É um carro que não tende a raspar tanto. Tirando a questão traseira, normalmente a ponteira de escapamento desse carro pega. Inclusive esse daqui ele tinha uma ponteira acessório, né, uma outra ponteira já engatada ali no escapamento, e ela acabou perdendo porque realmente a tendência desse carro carregado é pegar mais a traseira. Agora a frente e meio, quebra-mola, essas coisas você não vai notar muito nesse sentido. Em questão de suspensão, é um carro, ainda mais, né, que a gente está mais uma vez comparando com os dois médios, a gente sente que sim, aqui é um carro bem mais macio, bem mais equilibrado nesse sentido. É aquela coisa bem... Apesar do Corolla, cada geração ele tá perdendo um pouco aquela coisa da maciez exagerada, né? Se você pegar 1.8 da geração anterior, essa daqui, ele era super macio. Passou para 2.0, ele já ficou um pouco mais rígido. Depois veio para essa geração, a gente sente que ele é um pouco mais sólido, mas ainda confortável. Agora, quando você pega esse último, não que seja desconfortável, mas você sente que ele sim tem um pouquinho ali mais de rigidez assim, de carroceria, e deixou de ser aquele carro extremamente confortável. Aqui só pegar a minha beiradinha. Em questão de silêncio a bordo, ele realmente, né, bem isoladão. Você não sente barulho externo, não tem. Claro que a gente está na cidade, mas a gente percebe que não tem turbulências, nem de para-brisa, nem de retrovisor. Nesse sentido, o carro é bem interessante. Em questão de acabamento, ele estava falando, né, o proprietário aqui do carro, tem um pouquinho de barulho às vezes vindo daqui. Outra coisa é aqui do espelho, essa parte aqui bate um pouquinho também. Mas, pelo menos aqui no uso nosso, a gente ainda não ouviu nada. Talvez a gente passe, se bem que eu acho que no nosso percurso a gente não vai acabar passando em rua de paralelepípedo, mas se acontecer alguma situação aí um pouquinho mais difícil, a gente vai ver se o carro realmente está sólido ou se a gente que está passando só em lugares bons por enquanto. Bom, em questão de itens, né, dessa versão aqui que é uma XEI, ou Shea, como diria um amigo meu, esse é um carro que é, né, completa, a gente pode dizer que é bem completa. Já tem toda a parte de segurança, questão de airbags, temos parte de SP, controle de tração, estabilidade, tudo bonitinho. Então é um carro que entrega um pacote legal. Se eu fosse apontar uma coisa que eu não sou muito fã desse carro, é a questão da central multimídia. Eu acho a qualidade sonora dela boa, o proprietário às vezes reclama, mas eu realmente achei a qualidade sonora dela boa já em outros testes que eu fiz. Porém, ela não tem Android Auto nem Apple CarPlay, né? Não tem nada. Só então, GPS que vem. Tem a TV, né? É um diferencial, mas de base, assim, ela infelizmente não entrega essas coisas que já são meio que comuns, né? Apesar da gente um curto espaço de tempo, mas já são mais comuns aí da gente ver. Então, nesse sentido, é uma das poucas críticas que eu faço em relação a esse carro, é realmente a multimídia que fica devendo um pouquinho. Então é isso, pessoal, é um carro realmente assim para uso urbano, indiscutivelmente muito bom, muito gostoso, suspensão legal, desempenho legal, consumo legal. Eu sempre falei, é um carro muito equilibrado. Aí eu já testei vários carros 1.8 dessa geração aqui, eu realmente acho que o motor 1.8 atende muito bem, tá? Em uso urbano os dois carros vão ter praticamente o mesmo desempenho. Você vai ter diferenças nessa hora que você der uma esticadinha. Aí você vai ver que é um carro um pouquinho mais solto, mas eu ainda acho que 1.8 para urbano vai ser praticamente a mesma coisa. Você vai sentir diferença mais em uma situação de rodovia mesmo, ultrapassagem, essas coisas. Mas uso urbano, esquece, 1.8 atende muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, só deixem nos comentários. Lembrando que esse é um vídeo de vários que a gente faz aqui no canal. Então vai ter vídeo de... Na verdade esse não vai ter de terra, porque o dono do carro é fresco e não gosta que a gente anda na terra com o carro dele. Mas a gente respeita. Mas eu já testei o Corolla na terra, então tem avaliação aqui no canal de Corolla na terra. Então a gente vai fazer depois na rodovia e mostrar em detalhes para vocês que é uma ótima compra aí na faixa dos 100 mil. E como meu amigo tava falando, que é o dono do 308 que tá ali atrás, esse é um carro que custa o dobro, né?
Então esse não é nem um comparativo, mas é só para mostrar como na mesma categoria são carros distintos, né, em algumas coisas. Então enquanto um tem uma tocada mais esportiva num sentido, o outro é um pouco mais confortável, é um outro perfil de comprador. Então a gente entende porque tem brasileiros que compram, né, principalmente aqui pela qualidade, né? Toyotinha tá vendendo bem no Brasil há muito tempo por conta dessa confiabilidade que a marca passa. E então acaba vendendo bem, tanto pelo histórico, revenda boa. Então aqui Corolla é cheque ao portador, como diria nosso amigo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui continuando nossa avaliação do Corolla XEI. Lembrando que é da geração passada, mas já com facelift, tá? Então agora a gente vai fazer o nosso teste de rodovia. Esse daqui eu não vou acabar não batendo o teste que eu fiz do 308, né? Eu fiz um percurso diferente, mas é para conversar um pouquinho sobre o comportamento desse Corolla, né? Como se comporta esse motor 2.0 na rodovia, é um carro legal para viajar e detalhes assim que envolvam essa parte de uso mais fora da cidade. Bom, a primeira coisa que chama atenção é a questão de silêncio a bordo, né? É um carro bem isoladinho, bem legal. A questão do CVT, né? Lembrando que aqui a gente tem um CVT com simulação até de 7 marchas. E ele é um dos trunfos dessa questão do silêncio, que é manter o giro baixo. Então a gente tá andando aqui tranquilo. Até já zerei nossa média aqui para fazer nesse percurso. Mas deixa eu voltar aqui no velocímetro digital, só pra gente poder ter uma ideia aí de questão de velocidade e depois de quanto consumo ele vai fazer. Mas 80 por hora, né? Você vai ver que ele vai oscilando ali o CVT para equalizar, entender o que está acontecendo. Mas no geral, olha como ele fica baixo, 1.500 giros ali praticamente. Então o silêncio a bordo é muito bom. Claro que sim, ele isola bem. Agora eu vou dar uma pisadinha aqui só para a gente ouvir na questão de aceleração, ó. Então mesmo com giro alto você percebe que sim, o isolamento é legal. É um carro que foi muito bem construído, né? E a gente não tem que discutir Toyota, Honda, né? Por mais que a gente tente lutar contra, por mais que a gente tente, né? Eu principalmente, e era muito mais outras marcas. Mas conforme o tempo vai passando, a gente entende cada vez mais dessa questão de por que esses carros fizeram e fazem tanto sucesso. E o Corolla é um ótimo exemplo disso. É um carro que pode não empolgar muitas pessoas, né? Aquelas pessoas mais emocionais, vai falar, ah, carro de tiozão, ah, o carro não empolga, ah, o carro não corre, ah, o concorrente é turbo, esse carro não. E de fato, mas o Corolla sempre foi um objetivo de entregar o que não daria dor de cabeça, é eficiente, é o que o comprador precisa e acabou. A Toyota sim, em alguns momentos, né, acabou errando em questão de pacotes, cortou uma coisa ali que não precisava, deu aquela forçada de barra que é bem comum dos japoneses pro mercado brasileiro, forçar o máximo que dá e ver se cola. Se não colar, aí eles vão tirando o pé e deixando o pessoal aí poder fazer ganhar uns itens ali mais básicos também. Nessa geração, esse carro especificamente eu acho ele super completo, praticamente nada assim, diria, sente falta de tal coisa. Aqui, claro, a gente não tem ainda as coisas que o Corolla tem novo de frenagem autônoma, não temos aqui ACC, não temos nada disso daqui. Mas de resto, temos o kit de segurança de airbags completinho, fotocrômico, parte de iluminação completa, todas as nossas alças aqui, o volante já tem todos os comandos, temos piloto automático aqui embaixo, né? Esse pinguelinho aqui que muita gente não gosta. Eu confesso que já acostumei e poderia de fato ser mais bonito, mas não faz tanta diferença aí na prática e no uso do dia a dia. Painel, né, visualmente também é um carro, apesar de muita gente não gostar, eu mesmo não era muito fã, mas já andei tanto que já até acostumei aqui com esse painel. Então, para viajar, né, por que eu tô falando disso? Porque para viajar a gente gosta de estar num cockpit legal, né? Para viajar você vai ficar horas e horas dirigindo um carro, então ergonomia, visual, tudo isso tem que te ganhar, porque é realmente um saco você viajar, né? Fazer uma viagem com a família e tal, e tá dentro de um carro que não te agrada. Tem muito carro que é mais bonito por fora que por dentro, e o Corolla não é um carro que te dá essa sensação ruim. Pode ser que você não goste muito do visual, né? Mas com o passar do tempo, como eu falei, eu acostumei o acabamento, né? Agradável, bacana, é gostoso de viajar, confortável, os bancos bons,
Eu que sou um cara bem grande, gosto do formato desse banco. Tem um formato gostoso, eu viajaria, né, horas aqui tranquilamente, que é realmente um carro bem confortável. Espaço bom, é fácil achar uma posição legal, os ajustes de volante completo temos aqui. O banco no mais baixo, você não fica tão no chão quanto na geração nova, mas é uma posição legal. Então é um carro que, assim, é quase livre de defeitos, tá? E ele realmente nessa versão aqui faltaria, ó, mimos mais tecnológicos, que é o que mais poderia fazer falta. E talvez aqui, que seria um dos problemas que eu diria mais graves, que é a central multimídia. A central multimídia desse carro, infelizmente, não é tão completo quanto a gente gostaria, né? Para viagens, Android Auto e Apple CarPlay são muito bem-vindos hoje em dia. A posição visual, né, não é tão baixa, não é uma central multimídia muito baixa. Então, para mim, não seria um problema o espelhamento de tela ser aqui. Seria, na minha opinião, tranquilo, mas infelizmente esse carro não tem isso. Então talvez seja um dos maiores pecados para quem gosta de viajar. Vai ter que pendurar um GPS em algum lugar, fazer alguma coisa aí um pouco diferente. Outra coisa que me chama atenção é a questão da visibilidade desse espaço aqui, né, entre o retrovisor e o painel. Como esse painel é muito alto, acaba ficando um espaço meio pequeno aqui. E o retrovisor, você olha meio de lado aqui, também fica um espaço pequeno aqui. Eu realmente não tinha reparado tanto isso em outras, né, oportunidades, mas dessa vez, pela posição alta que eu tenho, realmente fica meio que um pouco campo visual menos do que eu gostaria nessa parte. Mas aqui no motorista é mais legal. O que mais que eu tenho para dizer sobre rodovia? Vamos ver aqui quanto que a gente está fazendo de média. A gente está fazendo 14.3 com gasolina nesse percurso. Vocês viram que eu tô com o pé bem levinho, não tô nem piloto automático dessa vez eu coloquei. Deixei aí só pra gente dar um rolezinho. Silêncio legal, conforto de rodagem, principalmente na rodovia. A suspensão mantém de 100%. Ela, na cidade, né, o Corolla tinha aquela fama de ser um carro mais molenga, um carro mais mole. Já perdeu um pouco isso, ele já não tem mais essa característica. Não é um carro tão rígido, quer dizer, não tão mole assim. Não chega a ser tão rígido também, mas é um carro aí bem equilibrado. E na rodovia, pra mim, é na média. Em altas velocidades ele não flutua tanto. É um carro aí bem legal. A gente vai ver se a gente consegue fazer a nossa curva 99 aqui com segurança. Se não tiver carros perto, a gente já testa aí um pouco da estabilidade do carro. Peso da direção bem legal para rodovia. Eu critiquei esse carro na cidade, né, que eu falei que eu achei um pouco mais duro, principalmente para quem está acostumado com Peugeot, né, esses carros mais novos que tem direção elétrica. A linha Fiat também, que é uma manteiga, né, a direção. Então aqui na rodovia eu acho ali até o peso um pouco melhor, porque realmente você sente um pouco mais a direção. Tem um pouquinho de delay, né, não é tão direta quanto a gente gostaria, mas ainda assim dá para um setup aí bem legal para viajar. Vamos ver aqui que a gente entra na nossa curva. Tô achando que vai dar. Vou retardar só para não chegar tão perto daqueles carros ali da frente. Atrás da gente não tem ninguém. Pista seca. Então vamos... Lembrando que esse carro já tem, né, controle de estabilidade, tração. Então é um carro aí bem maneiro. Vamos entrar aqui. Puxar meu volantinho aqui. 80 por hora. Segurou bem. Vou forçar agora. O que a gente sente, né? Deixa eu só puxar essa garrafinha pra cá. Deixa eu só tirar essa garrafa aqui, senão ela vai cair lá no nosso pedal. Esse carro já tá com o pneu quase fim de vida, tá? Já tá a hora de trocar. Então provavelmente muito desse barulho que você ouviu de pneu é por conta disso. A carroceria eu senti que ela inclinou um pouquinho, né? Dá um pouquinho mais de sustinho, não é igual ao 308, né? Que é uma coisa um pouco mais firme, um pouco mais travada. Você sente a carroceria entrando um pouquinho. Essa questão do pneu, né? Como faz barulho, você fica meio agoniado. Deu pra perceber que o pneu, por não estar tão, né, mais novo, ele tá meio seco. Então ele sofreu mais, né, pra achar esse chão. Mas... você viu, né? Não aconteceu nada, deu pra forçar no final. Eu até dei uma diminuída maior ali no começo, pra ser um pouquinho menos de 80, mas depois deu pra ganhar e ver que o carro tem estabilidade, né? Não é o digamos assim, na emergência você viu que você tem estabilidade, mas não é o carro especializado, né? Não é feito pra fazer curvas fortes, nem nada, mas passa segurança, principalmente por ser um carro aí de uma altura, né? Uma relação aí de altura legal. Pra encerrar nosso vídeo, né? Mais uma coisa interessante pra quem gosta de viajar, o porta-malas desse carro é muito bom, muito espaçoso, então você vai conseguir carregar aí a mala da família toda. Não pode exagerar, claro, mas carrega aí bastante coisa. O espaço, né, mesmo eu usando
bem o banco para trás, usando um bom espaço. Isso eu vou mostrar no vídeo de detalhes, mas aqui é outra coisa legal, que sim, dá para viajar em 5 pessoas com um certo conforto. Claro que no meio atrás sempre é um pouco apertado, não tem muito jeito, mas ainda assim não é um carro que compacto, né, por dentro. Tem muito carro médio compacto, principalmente Corolla da geração anterior dessa daqui, era um sedã médio, mas tinha essa coisa meio apertadinha. Aqui a gente já não tem isso daqui. Então, para viajar, tudo, o motor atende muito bem. Esse 2.0 com esse câmbio aqui tem uma performance muito ok, não tem necessidade nenhuma, né, de ficar forçando um turbo num carro desse daqui. Ele realmente atende legal. Consumo, né, a gente viu lá o consumo, eu acabei de dar uma pisada depois, ó, caiu para 13,5, então deu para ver que é um consumo aí bem equilibrado. O que mais que eu poderia dizer? Porta-mala bom, suspensão para mim super confortável, né, bem adequado para esse tipo de uso. Então, para um carro desse, eu daria 9,5, tá? Nesse comportamento rodovia, 9,5 eu acho que tá uma nota aí bem legal. O carro tá muito legal. Pode comprar cego, porque não é à toa que o Corolla é o famoso cheque aportador, né, como a gente fala. E é isso, pessoal. Então, um ótimo carro. O custo-benefício dele é relativamente bom, né, querendo ou não, um carro que custa exatamente o mesmo porque foi pago de 0 km. Então, todos esses anos aí, o carro praticamente não perdeu valor. Mas não perdeu valor, mas não quer dizer que seja, né? A gente sabe que tem inflação, essas coisas todas que eu não vou ficar explicando aí em todos os vídeos. Mas é um carro muito legal, bem completo. Falta alguns mimos, faltam. Principalmente eu acho que a central multimídia poderia ser uma coisa um pouquinho mais atualizada. Mas de resto, o carro muito bonito, muito gostoso, espaçoso, um porta-mala legal. Não tem aí muito o que dizer não. Eu super recomendo. Carro que não dá dor de cabeça, né? Mecânica tranquila, nossa ventoinha ligando aqui. Barulhentinha também, né? Mas isso daí é detalhe besta que não faz diferença nenhuma no uso, ó. Já desligou de novo. Então, um carro bonito, né? Eu pessoalmente acho ele muito bonito. Então deixa aí a nota de vocês nos comentários, o que você acha desse Corolla. Eu, mais uma vez, gosto bastante desse carro. Então, para quem tá vendo o vídeo de avaliação completa, a gente vai fazer agora de cidade e depois rodovia. Para quem tá vendo só o vídeo de detalhes, isso daí é por hoje, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.